Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada encerramos então a terceira sessão do nosso quarto capítulo e hoje entraremos na nossa quarta sessão, que tem como título Efeitos Pessoais e Patrimoniais do Casamento. Procuraremos então falar primeiramente dos efeitos pessoais do casamento em duas aulas e a seguir falaremos dos efeitos patrimoniais. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar dos efeitos pessoais do casamento. Dentro deste aspecto, analisaremos 4 situações: os princípios da relação conjugal, poderes e deveres matrimoniais, representação comum e tutela dos direitos matrimoniais. Hoje falaremos um pouco dos princípios da relação conjugal e também dos poderes e deveres matrimoniais. E na próxima semana falaremos então da representação comum e da tutela dos direitos matrimoniais. Bem, existem alguns princípios da relação conjugal. Os princípios estes são 3. Temos a igualdade de direitos e deveres, temos a plena comunhão de vida e temos a decisão comum. Dentro da igualdade de direitos e deveres, que já estivemos aqui a analisar dentro do primeiro capítulo, poderá ir rever estas aulas para mais detalhes, não é? Poderemos olhar então para aquilo que o artigo 35, número 3 da Constituição nos diz. O artigo 35 tem como título Família, Casamento e Filiação, e o número 3 diz o seguinte: o homem e a mulher são iguais no seio da família, da sociedade e do Estado, gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres. Vamos dar uma vista de olhos também ao artigo 3, nos números 1 e 2, e depois o artigo 21 do Código de Família. O artigo 3 do Código de Família tem como título Igualdade entre o homem e a mulher. Os números 1 e 2 dizem-nos o seguinte: o homem e a mulher são iguais no seio da família, gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres. O número 2 diz o seguinte: o Estado e a família asseguram a igualdade e reciprocidade a que se refere o número anterior, designadamente promovendo o direito à instrução e o direito ao trabalho, repouso e seguros sociais. Vamos então dar uma vista de olhos ao artigo 21. Este artigo tem como título Igualdade de Direitos e Deveres e diz-nos o seguinte: o casamento funda-se na igualdade e reciprocidade de direitos e deveres dos cônjuges. Vamos então falar um pouco da plena comunhão de vida. Quando falamos então da plena comunhão de vida, aqui encontramos relações de caráter físico, efetivo e intelectual entre marido e mulher, ou seja, na perspectiva de que devem estar juntos. Vamos abrir então o artigo 44 do Código de Família, que tem como título Coabitação e Residência dos Cônjuges. Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação. Os cônjuges devem viver juntos e escolher, de acordo comum, a residência da família, devendo ponderar as exigências da sua vida profissional e os interesses dos filhos. Em relação então ao terceiro princípio da relação conjugal, temos a decisão comum no que tange a questões familiares. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 48 do Código de Família e a seguir o artigo 127, número 1. O artigo 48 tem como título Decisão comum e representação. Os cônjuges decidem em comum dos assuntos essenciais da família, podendo cada um deles representá-la perante terceiros. Vamos olhar então para o artigo 127 do mesmo Código, que tem como título Igualdade do pai e da mãe. No número 1 diz o seguinte:
o pai e a mãe são relativamente a seus filhos titulares de iguais deveres e direitos. Bem, vamos entrar agora no segundo ponto, onde falaremos um pouco sobre os poderes e deveres matrimoniais. É importante mencionar que a vida de casado resulta de um conjunto de poderes e deveres específicos da vida conjugal. Estes poderes e deveres devem consagrar princípios de ordem pública, de natureza indispensável e interrogável, insuscetíveis de serem afastados pela vontade das partes. Temos então, primeiramente, o poder-dever de respeito, por exemplo, condutas como agressão física, ofensas morais, humilhações, difamação perante terceiros, propagação de aspectos íntimos do casal a terceiros, etc, etc, não devem fazer parte da vida do casal. Depois temos o número 2, que é o poder-dever de fidelidade, que é a obrigatoriedade da convivência sexual comum, ficando então o casal proibidos de manter relações sexuais com terceiros. Temos o poder-dever de cooperação e assistência. Vamos dar uma vista de olhos aos artigos 45 e 46, números 1 e 2. O artigo 45 do Código de Família tem como título Dever de cooperação e assistência e diz-nos o seguinte: o dever de cooperação e assistência importa para os cônjuges a participação solidária em todos os atos de vida familiar, a contribuição para os encargos de vida familiar e a comparticipação nos trabalhos domésticos. Vamos olhar então para o artigo 46, que tem como título Contribuição para os encargos de vida familiar, nos seus números 1 e 2. Os cônjuges devem contribuir conjuntamente para os encargos da vida familiar de harmonia com as possibilidades de cada um. Não sendo prestada a contribuição devida, qualquer dos cônjuges pode exigir que lhe seja diretamente entregue a parte dos rendimentos ou proventos do outro que o tribunal fixar. Depois temos então os direitos pessoais dos cônjuges. Apesar de estarem casados, também têm direitos pessoais. Aqui englobamos o exercício profissional, as liberdades de natureza cívica, política, religiosa, etc e etc. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 47, que tem como título Exercício de profissão ou atividade no Código de Família e diz o seguinte: ambos os cônjuges têm o direito de exercer a profissão ou atividades que escolherem, devendo, porém, organizar a vida no lar por forma a que esta profissão ou atividade não prejudique o cumprimento dos seus deveres para com a família. Bem, hoje estivemos então aqui a analisar dois aspectos dentro dos efeitos pessoais do casamento. Estivemos a ver os princípios da relação conjugal e os poderes e deveres matrimoniais. Na próxima semana falaremos um pouco sobre a representação comum e a tutela dos direitos matrimoniais. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero estar consigo na próxima semana para mais uma aula. Até lá, fique bem.